Veja que na nossa relação com Deus é a mesma coisa. O amor que Ele nos amou e que Ele nos deu, este amor é o que nos impele a darmos a Ele uma resposta. E se esta resposta for uma resposta fiel, ou seja, se for uma resposta que faça com que Ele seja a pessoa mais importante da nossa vida, não faltará nada para nós. Só que infelizmente, aqueles nossos primeiros pais deixaram de ouvir a voz de Deus e começaram a ouvir a sua própria voz. Foram seduzidos pela serpente, deixaram-se se envolver pelas mentiras que a serpente disse, e por conta disso, desviaram-se do caminho da salvação. E aqui está o porquê a segunda leitura nos diz de forma tão dura. Veja que São Tiago, ele apresenta essa exortação, porque este foi o pecado do Antigo Testamento, o pecado no paraíso, e infelizmente este demônio ainda continua destruindo muitos corações e desviando muitas pessoas do caminho do céu. Veja o que está escrito lá no versículo 9 da segunda leitura: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Veja que este espírito de maledicência, e o que é maledicência, padre? Repita comigo: é falar mais do que eu devo. Este espírito leva para o inferno. Não entra no céu o maledicente. Veja que foi maledicência o que a serpente fez com Adão e Eva. Veja que depois que Eva peca, ela oferece a Adão o pecado, e depois fica um empurrando para o outro. Foi a serpente, foi a mulher, foi o homem, foi a serpente, foi a mulher, foi o homem. E veja o que o Senhor está dizendo: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Porque há aqui uma verdade bíblica que nós não podemos nos esquecer. A palavra precisa gerar vida. Se a palavra que sai de nós gera morte, ela é maldita. Mais uma vez diga: Deus me livre de perder a aliança com Ele. E nós perdemos a aliança com o Senhor quando nós cometemos a maledicência. Veja que o povo de Israel se perdeu nesse caminho. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus, passaram a ouvir a voz da sua própria vaidade, da sua própria consciência, do seu próprio orgulho, do seu próprio desejo de fazer as coisas como eles queriam e não como o Senhor ordenava. E o que aconteceu com eles? Primeiro, perderam o paraíso, depois perderam terra, depois perderam descendência, depois perderam proteção. As mulheres se tornaram estéreis. Os homens não tinham mais força para lutar. Qualquer exército que se levantava contra Israel, dominava Israel. Eles deixaram de viver na terra preparada pelo Senhor Deus e foram viver o castigo da Babilônia. Foram escravos, padeceram na mão dos inimigos. A bênção do Senhor não estava lá com eles, porque eles se desviaram do caminho da salvação. E então, repita comigo: Deus que nunca perde, não podia deixar o seu povo assim, porque no meio daquele povo existia um pequeno resto, que no Antigo Testamento nós chamamos de anauins. Repete comigo: anauins. Quem são os anauins? São aquele pequeno resto que não se perverteu. Um pequeno resto que não deixou de adorar o verdadeiro e único Deus. Um pequeno resto que se manteve firme e que mesmo diante da opressão, que mesmo diante da escravidão, que mesmo diante do jugo dos inimigos, eles disseram: nós não podemos voltar atrás, nós não podemos trair o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E veja que lindo, gente. Foi por causa da fidelidade destas pequenas porções,
deste pequeno rebanho. Foi por causa da fidelidade deste pequeno povo que não desistiu, que Deus não desistiu de Israel. E então o Senhor envia os profetas, o Senhor envia os juízes, para dizer a este pequeno resto: permaneçam firmes, porque o dia da libertação de vocês vai chegar. E aos que estavam desviados, estes profetas bradaram dizendo: volta, volta para o Senhor, volta para o Senhor Deus, volta para Ele, porque só nele vocês serão felizes. Fora dele não há salvação, fora dele não há felicidade, fora dele tudo é ilusão, tudo é passageiro.